Voltando. Posso te falar dos sonhos, das flores. Aí, Antônio, tudo bem, Antônio? Tá me vendo, me ouvindo? Charles voltou. Vamos lá. Deixa o pessoal entrar de novo, né? Porque já tinha uma galerinha aqui, só para dar tempo todo mundo entrar. Ana Paula já entrou, Glaucio, ótimo, show. Então, ó, quem tiver pergunta, Ana, fala aí, vocês estão ouvindo e vendo bem? Falem aí, por favor. Por favor. Ótimo, ótimo. Então, olha só. A live de hoje eu vou abrir aqui a minha casa no Instagram, trazer para vocês um convidado muito especial que tem muito a contribuir com a nossa saúde e com o objetivo de emagrecimento. Mas a gente primeiro precisa ficar saudável e depois o emagrecimento é uma consequência. E ele vai falar pra gente, quer dizer, eu vou deixar ele se apresentar, ele é alguém muito especial. E ele já tá de volta, tava travando, vamos ver se agora vai dar certo. Ótimo. Oi? Olha, pra mim, a sua imagem está travando. Ah, estranho, porque Está travada. eu tô te vendo normal, ouvindo, não sei por quê. Se você quiser, você pode, sei lá, reiniciar aí o celular. Às vezes, assim, você reinicia o celular e eu fico aqui e você Ok, volta, tá? vou Vou tentar. remover você, reinicia aí. E aí, gente? Aline Medeiros na área. Olha só, hoje a live é com o Charles e ele é graduando em nutrição, ele vai falar, ele vai se apresentar melhor. Então, quem tiver pergunta, vocês podem deixar. Aproveitem porque ele sabe muito sobre low carb. Ele é um praticante da low carb. Então, deixa eu ver quem já tá aqui. E aí, vamos conversando aqui enquanto ele volta. Antônio tá aqui, Ana Paula, Glaucio, Ana, Cíntia, Fernanda, Mariana tá aqui, Soraya, Aline, Amanda. E aí, gente? Fala pra mim, como é que tá aí no dia 300 da quarentena? Fala como é que tá a vida de vocês aí. Vocês estão falando de onde? Porque eu não sei todo mundo aqui que tá, de onde tá falando, como é que tá aí na cidade de vocês. Falem pra mim. Ó, Liz tá na área. Lu, Rosa, fala pra mim aí. A gente tá esperando o Charles, tá? Porque a imagem dele tava travada e aí eu pedi pra ele reiniciar lá tudo pra ver. Mas é assim mesmo, tá? É ao vivo, Instagram, internet, né? Conexão. Eu fiz duas lives e já perdi o arquivo. Fernanda Lúcia. Olha, ela tá falando da Paraíba, Congo, Ana. Congo. Olha, Paraíba é um lugar que eu quero conhecer, viu, Ana? Muito. Soraya, minha conterrânea, morando em BH. Todo dia, né? Dia após dia. Não sairemos os mesmos desse período. E isso vai ficar para nossa história, né? Eu sempre digo que essa quarentena, ela é só uma lupa, assim. É uma lupa para o que já estava aqui dentro da gente. E se era muita tristeza, às vezes só colocou uma lupa. Santa Teresa tá em Santa Teresa, né, Fernanda? Um caso de corona, ó, lá na Paraíba, né? Então é uma lupa. Quem tava triste, às vezes vai ficar mais triste. Quem já tinha ali uma disciplina vai ficar mais disciplinado. É sempre uma lupa pro que tava mais forte, às vezes a gente não sabia, né?
Obrigada, obrigada. Ó, Charles voltou. Vou mesmo, hein, Ana? Vou mesmo. Mariana. Então vamos lá, vamos tentar aqui de novo. Ei, Má, tudo bem? Tá arrasando nas lives, hein? Olha, tudo dinâmico aqui. Ah, é. E aí? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou com tudo. Estão todos me ouvindo? Fala aí se vocês estão ouvindo o Charles. Mariana, quanto tempo? Tá a galera aqui. Eu ia fixar o tema aqui, mas Fixa não, tá dando peso. eu vou fazer o seguinte: durante a live, eu vou desativar e ativar os comentários, até para a gente conseguir ver o Charles melhor. Tá bom? Glaucio gostou muito da sua barba. Já falou, reafirma aqui. É um fã, né? Gostou de me ver cantando na outra. Ó, falou que tá um pouco baixo. Qual tá baixo? O meu microfone ou o seu microfone? O de quem? O áudio. Tenta, O tenta áudio, sem o. Tenta sem o fone pra ver. Às vezes vai. tirar o fone? Tira pra ver se melhora. É pra ficar bom com o fone, né? Mas às vezes vai entender. Tá, vamos testar isso. Tá me ouvindo assim, tá melhor? Melhor. Pra mim ficou muito melhor. Então, é meu fone do Paraguai. Brincadeira. Tá ótimo. Não tava com eco também, agora não tá mais pra mim. Então tá tudo bem. Vamos lá. Então, ó, muito, muito obrigada por você reservar uma parte do seu tempo aí no meio da sua. Você tá de férias, né? Ainda tá de férias? Férias forçadas, férias e de quarentena. Ainda tá. Ah, melhorou. Então tá. Melhorou? Melhorou, melhorou. Então tá todo mundo. Tava falando que tava dando eco, mas melhorou. Eu quero muito agradecer. Para mim é um prazer primeiro te rever, conseguir te rever aqui ao vivo, matar a saudade e te ter aqui para contribuir, não só comigo, mas com todo mundo que está aqui no meu Instagram e é uma honra para mim. E eu queria que você se apresentasse, porque eu te conheço, mas as pessoas que estão vendo não, né? Então a casa é sua, é contigo. Bom, vamos lá. Primeiro, dizer que o prazer é meu, é um prazer muito grande. A gente já tinha combinado essa live há muito tempo, né? Então, assim, também pela profissão, pela proximidade do que a gente defende e pelo sangue também. Bom, meu nome é Charles Rodrigues, para quem não me conhece. Eu sou graduando em nutrição, já fiz outros cursos superiores, mas sempre me peguei nessa área de nutrição, de uma alimentação saudável, de preferência. Sou do interior, mas hoje moro na Serra do Cipó, não sei se alguém conhece aqui, e nesse momento de pandemia estamos de férias coletivas, né? Mas eu continuo aqui na Serra do Cipó e um prazer também ter a Amanda como a minha irmã, que é uma pessoa que eu amo de paixão, a minha fofa. Então é isso. Te amo. É um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço o convite, de um assunto que eu gosto muito de falar. A Nicole, ela está na live, ela deve estar imaginando assim, pô, o cara não para de falar, porque ela fala que eu não paro de falar um segundo, mas é isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável e estilo de vida saudável. Certo. E eu já te falei que eu me inspiro muito em você, eu me inspirei muito em você lá alguns anos atrás, e eu queria que você me contasse aí como é que você foi parar, como é que você mudou seu estilo de vida, seu estilo de alimentar, seu estilo alimentar, como é que foi isso? Conta aí pra gente. Bom, em 2017, talvez acho que nem você sabe disso, nós fomos fazer um curso de liderança, né? E uma das coisas do curso, assim, para a gente ganhar um desconto, a gente tinha um desconto se a gente postasse algo na rede social do curso, que era os high stakes, né? E a gente tinha que postar uma foto das duas pessoas, seja casal, ou marido e mulher, ou enfim, duas pessoas para ganhar esse desconto.
e aí eu postei uma foto nossa. E depois que eu postei a foto, eu pensei assim, gente, esse sou eu. Eu estava pesando 106 quilos naquela época, né? Então, e aí junto a isso eu fui fazer uns exames. Eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo, porque esteticamente era visível, assim, o quanto que eu estava acima do peso, né? E aí eu fiz alguns exames, e alguns exames deram alterados em virtude também do peso, e aí a partir daí eu decidi que eu tinha que mudar meu estilo de vida e buscar um estilo de vida saudável que não mais aquele que eu estava dentro dele, né? Então, nesse momento, a partir daí eu comecei a buscar alternativas e fui apresentado ao José Carlos Souto. É o Papa da Low Carb no Brasil. Eu acho que todos têm que, se tiver a oportunidade de entrar no blog dele, assim, tem tudo, tem palestras. É um cara fenomenal. E aí, lendo aquilo, rapidamente eu me identifiquei, né, com tudo que dizia no blog, todas as palestras que ele fazia. E eu disse, né, eu quero isso aqui para mim. E com menos, eu acho que com 6 meses, assim, 6 para 8 meses, eu já tinha perdido 16 quilos. E as pessoas diziam, pô, assim, tá tudo bem. E normalmente quando a gente emagrece, a pessoa não pergunta se eu tô saudável, ela pergunta se eu tô doente, né? Então, assim, é interessante como é esquisita as coisas, assim. Já tá tão normatizado estarmos acima do peso que um corpo magro é sinônimo de doença, né? As pessoas se assustam. Justamente. Então, aí a partir daí, eu comecei no low carb e falo com propriedade, assim, eu ouço às vezes você dizer também assim, pô, eu estou testando em mim as coisas. Então, para mim tudo mudou, meus exames mudaram, a minha energia mudou, então, assim, e é algo que eu acho que as pessoas deveriam buscar, esse estilo de vida saudável, assim, né, porque é a porta para tudo, né, assim. Então, eu comecei assim, a dizer como eu comecei dessa forma. E aí você fez, e como é que foi parar agora que né? Você já entregou, a gente nem se parece assim, que nós somos irmãos. E aí você já tinha feito, estava lá na área de gestão, de administração, de RH e nutrição. Você já estava namorando nutrição há um tempo, e aí como é que foi? Mas assim, a gente tem parentes em comum que é da área de saúde, né? E aí também, a gente tinha, né? E aí era algo que eu sempre gostei dessa área de saúde. Então, inicialmente eu queria fazer um curso de chefe, né? Assim, eu quero, eu também gosto eu acho que está no sangue, né? A questão da culinária, assim, né? Hoje, essa semana, eu até brinquei com você que eu estava fazendo uma comida, que a sua comida é mais elaborada, assim, mais chique. Mas é algo que eu sempre gostei também de fazer. E aí eu falei, eu vou entrar nessa área e me dedicar a isso. Eu tenho estudado muito, assim. Eu sei que é pouco perto do que acaba oferecendo. Eu também não tenho muito tempo de estudar, né? Eu faço presencial, mas eu tenho que ir para BH 2 vezes na semana. Então, mas é algo que eu tenho feito com muito prazer e eu quero levar isso para as pessoas. Eu acho que o intuito nosso aqui é transformar vidas e levar essa questão de uma vida melhor para as pessoas, né? Melhor que eu digo no sentido de uma vida saudável, né? Então, é isso, assim. Mas eu digo que essa área de gestão, eu já fiz a metade de um curso de enfermagem, que você é enfermeira, lido com gestão de pessoas, e para mim é algo que se completa, né? A gente lida com pessoas, né? E ali sim, você vê as dificuldades e as necessidades de cada um no dia a dia. Sim, e eu também já pensei em fazer nutrição, a gente vira e mexe, troca aí umas mensagens. Eu estava fazendo direito, queria pular para nutrição. O nosso curso de chefe a gente ainda vai fazer, vocês ainda vão ver a gente postando muita comida aqui. E aí, só que um dos desafios, saudável, um dos desafios, eu queria que você falasse, porque você tá lá, de novo na academia, que é assim, eu como trabalho com emagrecimento, e quando a gente vai falar de saúde, a gente está cercado por mitos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre fazer faculdade e ciência, porque tudo assim, não, mas a pesquisa não diz isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você é um estudioso da verdadeira ciência. Verdadeira que eu digo assim, do que a gente acredita como verdadeiro. Eu e o Charles, a gente está colocando aqui o que a gente acredita. A gente está testando a gente, é a nossa verdade. A verdade dele, a minha verdade, e cada um tem o direito de viver a sua. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem encontrado aí. Se é um desafio ou se está tranquilo.
É um desafio muito grande, né? Assim, hoje, infelizmente, dentro da universidade, dentro da faculdade, eles pregam ainda a questão da ciência observacional, eu digo assim, né? Não é... Só para você ter uma ideia, hoje, não só na faculdade, mas existem ainda profissionais, na faculdade eles ainda ensinam lá a questão da comida de 3 em 3 horas, que acaba sendo mito, que a gordura faz mal. Lógico que a gordura faz mal se você comer um excesso de gordura, mas se você pega a gordura dos alimentos, algo que, sei lá, alguém outro dia me perguntou qual que é o limite da gordura. Para mim, o limite da gordura é o que ela vai te dar de paladar. A comida ela tem que ser palatável e a gordura te dá esse paladar. E a questão da saciedade. Eu brinco assim, a gente, às vezes você vai no churrasco, não precisa você comer a picanha com a gordura e comer a gordura do outro que não quer, né? Uhum. Mas o paradoxo, ele existe, assim, e os mitos, os dogmas, ele existe lá na faculdade, e eu acredito que isso vai demorar muito, e assim, tem uma luz no fim do túnel, né? A PUC de Minas Gerais, ela começou agora, recente, uma graduação em low carb. Eu acho que é o caminho, assim, porque outro dia houve uma discussão de questão de o que é essencial, né? Assim, a gente fala de macronutrientes, né? Gordura, açúcar e carboidratos. Assim, se eu for olhar carboidratos, gordura, vou dizer que é essencial, mas faz parte da minha alimentação, mas eu consigo viver sem carboidrato, né? Então, o tempo todo, a universidade, a faculdade, ela bate assim, tudo gira, para mim, a impressão é que tudo gira em cima do carboidrato. Então, não é verdade, a gente tinha que dar uma atenção muito maior para o açúcar, né? Que é uma causa maior de uma epidemia aí, que, lógico que depois a gente vai falar sobre isso, que é um assunto que me atrai, que é a diabetes, mas a gente vai falar disso posteriormente em uma outra live. Mas esse é o grande mito, assim, da questão do carboidrato, que ainda é defendido com incidência dentro das faculdades. E eu brinco que, às vezes, eu não me seguro nas cadeiras, assim, porque... Eu imagino. Né? Assim, acho que, e como você disse, é uma coisa que eu defendo. Eu acho que o que tem que fazer parte da vida da gente é o ceticismo, assim. Pô, não precisa se acreditar no que eu estou dizendo, no que a Amanda está dizendo. Mas hoje o conhecimento está aí para todos. Se você for pegar aí, sei lá, 70, 80 anos atrás, não sei nem se vai muito longe, eu estou chutando um número aqui, a informação era para poucos, né? Assim, hoje você pega um smartphone, você entra lá no Google Acadêmico, você coloca qualquer palavra, sai tudo. E ali são estudos verídicos, não são estudos observacionais, né? São estudos randomizados, assim, que pega lá um X número de pessoas e 50 mil pessoas e sorteia 10 mil, assim, existe um estudo concreto, né? Então, eu não sei por que ainda as universidades elas não aderiram a isso, né? Mas eu acredito que isso tem mudado muito, e eu espero que isso continue a mudar. Então, eu cito esse exemplo da PUC de Minas Gerais, eu acho que começa aí um marco, assim, né? Para essa mudança na alimentação saudável. Assim. Sim, e a gente não pode esquecer, você falou assim, eu não sei por quê. Você sabe, uma parte você sabe, que a gente sabe que tem um interesse. Né? Tem um interesse, por que que eu digo, por exemplo, que no café da manhã ele tem que ser farto de pães, de leites, né? de produtos desnatados, fits, cereais. Assim, quem é que disse isso? Quem está por trás dessas pesquisas? Porque a gente tem que entender que as pesquisas são feitas por humanos e que nós erramos, né? Erramos de maneira não intencional, mas também de maneira intencional. Então a gente não pode esquecer isso que o Charles está falando assim, do ceticismo. Olha só, não acredita, vai lá e testa. Né? Isso a gente aprendeu muito lá no curso, né? Que você falou com o Goff, que é o que ele falava, né? Assim, eu estou testando em mim. E eu acho, Charles, assim, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu que lido diretamente com a saúde pública, ainda se vê o profissional de saúde como o redentor, como assim, o seu salvador. Então, eu estou produzindo agora um curso sobre saúde e emagrecimento, que sai, meu filhote, sai mês que vem, que a minha ideia é te dar liberdade. Ó, eu estou te dando um caminho que eu testei, que várias pessoas já testaram, e funcionou para mim. Se você fizer esse caminho funcionar, quantas vezes você quiser, é só voltar. Mas não delegar para um profissional de saúde é toda essa responsabilidade. Você, como futuro nutricionista,
Você pode se esforçar ao máximo, você monta ali, né, todo um cardápio, a dieta, e se seu paciente ele não quiser não se envolver com aquilo, não vai funcionar. Né? Então, acho que essa coisa, né, da liberdade da gente assim, se envolver com o processo de emagrecimento, com a saúde. E eu acho que isso fica um pouco também de ego, nós, de vaidade do profissional de saúde, de tipo assim, eu sei, só eu sei, ninguém pode saber. Entendeu? E agora a informação, igual você falou, eu digito ali e tá para todo mundo. A gente não pode mais dizer que assim, mas eu não sabia. Né? Então eu acho que tem muito isso ainda na academia, né? Daquela coisa de nós sabemos e a população não. Eu não sei se você percebe isso. Não, sem dúvida, sim. A questão do eu, né? É sempre do eu, do eu. Eu falo que o processo, eu brinco assim, que o processo de emagrecimento, ele é simples, mas ele não é fácil, certo? Então, essa dificuldade, às vezes as pessoas, eles querem elaborar algo tão complexo que a pessoa ela não consegue seguir. Não é assim que funciona assim. É mais um desafio para a pessoa que está no processo de emagrecimento. Você imagina você pegar na minha opinião, é mais fácil dizer para a pessoa o que não comer do que ele tem que comer. Como dizer, você contar calorias, né? Sabendo, você toda vez que você for no supermercado, no restaurante, você tem que levar uma balança para pesar calorias. Então, eu acho que a complexidade, ela acaba atrapalhando o seu cliente, o seu paciente nesse processo de emagrecimento. E eu não sei se a complexidade, ela se dá por esse endeusamento, assim, sabe? Então, eu tenho conhecimento, quanto mais complexo, dá a impressão que eu sou melhor. Então, eu acho que a facilidade, a simplicidade, ela pode favorecer e pode te engrandecer, por que não? Sim, eu acho que a partir do momento que gourmetizaram algumas coisas, você deposita, por exemplo, numa barrinha de cereal, é sempre uma pílula mágica. Não, se eu comer isso aqui, ó, se eu comer... Eu acho que você deve receber, assim, muitas perguntas. Mas o que você acha que se eu comer eu vou conseguir determinada coisa? O que você acha que se eu comer é como se um alimento isolado por um determinado tempo te levasse aquele resultado para sempre? Né? É por isso que a gente falou assim, troque sua dieta por um estilo de vida, né? Só para deixar bem claro essa questão, né, da dieta, assim, é porque para mim, lógico, essa é uma opinião pessoal, para mim dieta é assim, seja um homem ou seja mulher, ele vai em um casamento, uma festa que ele precisa de uma roupa especial, então eu preciso perder X quilos. Então, para mim, a dieta é aquele que tem começo, meio e fim. A low carb, para mim, é algo um estilo de vida, eu vou praticar low carb pro resto da vida. Então, é só para deixar esse ponto que nós colocamos isso bem claro. Eu até fiz nos stories, assim, porque se você pegar o significado, significa estilo de vida. Só que o que a gente vê na prática, na hora que fala dieta, já geralmente é a coisa restritiva de você pode isso. E eu falo, em uma bolha, você pode até emagrecer um tempo. Só que a vida não acontece dentro de uma bolha. A vida acontece aqui fora, onde tem casamento, luto, pandemia, onde tem festa, férias, tem tudo isso. Então, aí o estilo de vida, assim, é inegável. Assim. Ele está falando, você está praticando desde 2017? Isso. 3 anos, você está passando fome, meu filho? Está passando muita necessidade? Não está sentindo prazer em comer? Não, só para ter ideia, meu almoço hoje faz 15 horas. Eu comi 3 ovos de manhã e depois eu almocei às 15 horas. Você aprende a conhecer o que é fome e o que é vontade de comer, né? Então, essas coisas a gente tem que identificar também. Eu acho que é algo muito maior, assim. Eu acho que é um investimento em saúde, né? Então, é bem por aí. E o que você vê mais de dificuldade, de desafio nessa questão da alimentação, do emagrecimento? Não sei se as pessoas falam, ou você nos seus estudos, assim, de tipo, mas eu não consigo, assim. O que você acha que pega mais? Eu acho que a falta de informação é o principal, assim, sabe? Eu acho que hoje a gente tem... eu peguei um exemplo essa semana, assim, de uma pessoa que mandou para mim mas esse pão aqui, ele é integral, né? Assim, enfim, a pessoa não tem aquele conhecimento. E aí, eu não sei se foi o pão ou foi um doce, alguma coisa do tipo, que fala lá da questão sem adição de açúcar. Ok, sem adição... não, desculpa. Era sobre um potinho de
desses, eu nem sei o nome, que eu não como, aqueles, esqueci o nome. Enfim, estava lá aquela diet. Não, não, essas de leite aí, que teria que ser azeda e não é. Era diet. Coalhada. Iogurte. Iogurte. Ah, tá. E eu, não, mas isso é diet e tal, tal, tal. Aí eu pedi para ele ler para mim os ingredientes do rótulo, né? Assim, eu acho que uma das coisas que todo mundo, quando você entra nessa questão da alimentação saudável, é você aprender a ler rótulos. E quando eu falo questão da informação, é justamente sobre isso, assim, né? Aí tá lá sem adição de açúcar. Mas o iogurte, para ser natural, ele tem que ser azedo, né? É normal. E aí o iogurte ele é doce. Por quê? Porque tem lá no iogurte extrato de maçã, né? É açúcar, né? E a pessoa... e é ilegal o que está ali? Não, não é ilegal. Né? Então, assim, tem a questão da informação. A mídia o tempo inteiro, a mídia ela depende disso aí, né? Ela depende do que vende, né? E o que vende hoje a gente sabe muito bem. Então, eu peguei, a gente tinha recente um exemplo daquele programa de uma rede aí que chama Bem-Estar o programa. O nome do programa é sugestivo, mas o que prega lá dentro não é bem-estar. Em que uma profissional, uma nutricionista, ela falava sobre a questão dos malefícios do óleo de coco. Enquanto se pega todos os estudos que você possa conhecer, é o contrário, né? Benefício. Sim. Mas eu busquei o programa completo e fui entender por quê. Porque no programa eles vendiam uma receita em que o seu carro-chefe eram os óleos vegetais. Então, assim, existe maus profissionais, mas nesse caso específico eu não sei nem se eu posso dizer que é mau profissional, nem que a pessoa não tem informação. É muito além disso, a gente sabe o que é muito além. Então, as mídias, as gôndolas do supermercado, ela está ao alcance de todas ali das crianças, então nem se fala, né? A legislação brasileira, ela é muito falha, ela é cheia de furo. Eu não sei se os furos da legislação brasileira, eles não são de propósito, né? Então, porque a mídia é muito forte. Sim. Então, essa questão que eu te falo, a questão do pão, por exemplo, lá pode estar o pão integral, tem tudo de melhor, mas você vai lá e encontra, por exemplo. Eu vou só te dar um exemplo, a questão do pão, às vezes as pessoas não sabem. Duas fatias de pães, ela tem mais açúcar do que 2 colheres de açúcar puro. Existe uma substância que chama amilopectina B, que a sua insulina, ela mais se dobra, né? O pâncreas ele vai produzir muito mais insulina do que ali. E eu vi outro dia alguém dizendo assim, que o pâncreas ele é agnóstico, né? Ele não vai saber se o açúcar que se você tem ingerindo é da fruta, do pão, ou da sacarose, para ele é açúcar. Então, quanto mais ingestão de insulina, ele vai produzir mais ingestão de glicose, perdão, ele vai injetar insulina no seu corpo. Ele é chamado a trabalhar independente de que tipo de açúcar, né? Sim, eu falar assim, eu achei interessante essa palavra da pessoa, ele é agnóstico, ele não sabe de onde que é açúcar. Então, a questão da informação, eu acho que é importante, assim, e leva um risco muito grande para as pessoas, e o diabético, então, ele sofre muito com isso. Então, eu acho que essa questão da informação, né, também, eu acho que quando você começa na low carb, você começa a mudar a questão como você faz o supermercado, né? Eu começo a fazer meu supermercado do fundo do supermercado para fora, e não ao contrário, né? Sim. Eu estou nas carnes, nas verduras, nos legumes. Essa é a base de uma alimentação da pessoa low carb, né? Ou seja, quem busca uma comida de verdade está ali. Então, e nada é por acaso, né, Charles? Por que os produtos que ficam na frente, eles são comercializados pela grande indústria alimentícia? Porque se você reparar o que está lá atrás, não é o que dá, né? O que gera mais fluxo de renda, não é. Então, nada é por acaso. Nenhuma comida, nada é por acaso. A gente tem todo um marketing ali, né, que foi pensado para aquilo. E é isso, assim, a indústria alimentícia está defendendo a causa dela. Quem tem que defender o seu emagrecimento, sua saúde, é você. Né? Não é esperar que a indústria se adapte para aí sim. E aí, puxando essa que você está falando, eu queria que você me falasse assim, dica. É claro, você tem um amigo meu que fala, assim, ó, você quer dica ou você quer uma consultoria? Dica é rápido
e é de graça. A consultoria, você tem que pagar. Aí a pessoa fala assim, eu quero uma dica para emagrecer. Ele fala, você quer uma dica? Contrata a minha consultoria. E aí ele brinca isso, né? Então, mas eu queria que você desse aqui uma dica assim, o que, que você tem de dica para quem ou tem dificuldade no emagrecimento, ou para quem quer começar agora. Ah, não, agora eu cheguei igual a você, viu sua foto, falou, cara, peraí, eu tenho que tomar uma providência. O que, que você, assim, de dica? Não vamos contratar sua consultoria por enquanto. Não, eu só queria voltar um pouquinho e falar da questão do supermercado, das gôndolas, né? Eu até, a Soraya tá aí, acho que ela está aí ainda, né? Um dia a gente estava trocando ideia, assim, de gorduras, assim, né? Falando de questão de banho de porco e tal. Para você ver a proporção do como é que é a questão da mídia, do que vende fácil, você disse, né? Que é barato, o que sustenta aquilo ali. A gente vai no supermercado e vê uma prateleira inteira de óleo de soja. Tem variados óleos de soja ali. Óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola. Tem óleo lá que não existe nem a planta, que é no caso do canola, né? Não existe uma planta que chamava canola. Enfim, se você pega uma semente de qualquer planta dessa, se você espremer, ela não sai. E a banha de porco, que é algo saudável, ele está bem no cantinho, escondidinho, assim, né? Mas não é, como você disse, não está ali à toa, né? O que vai sustentar aquilo ali, não é o cara vendendo um pacote de banha de porco que vai durar quase um mês, ele vai sustentar aquilo ali, o cara vai levar para casa 5 litros de óleo e vai se matar aos poucos. Infelizmente isso acontece, né? Então, assim, mas você está falando de desafio, assim, eu tenho um livro, assim, né, que eu gosto muito de ler, que eu acho que aí, independente de religião, assim, as pessoas, cada um pode dizer assim, o meu livro principal é a Bíblia, ok. Mas então, vamos colocar para essas pessoas aqui que diz que a Bíblia é o livro principal. Eu acho que tem um livro que chama A Arte da Guerra, que quando você fala a questão do desafio, eu acho assim, primeiro você tem que conhecer seu inimigo, assim. Eu acho que, e outra coisa, o que eu quero, por que eu quero emagrecer, né, assim. Então, começa por aí. Eu acho que a questão do emagrecimento, ela tem que ter primeiro, assim, o pessoal fala muito de força de vontade, eu acho complicado você dizer assim, a impressão que você está chamando a pessoa de preguiçoso, né? Mas, assim, você tem que ter propósito no que você quer. Eu quero emagrecer. Como você quer emagrecer? Enfim, aí você escolhe. Mas eu acho que essa questão de como fazer é isso, assim. Eu acho que quem já começou e não consegue rever o processo, assim, por que eu não estou emagrecendo? Alguma coisa está errada. Existe aí nesse caminho alguma pedra que você está tropeçando nela ali. Então, eu acho que é rever. E para quem está querendo começar, eu acho que o mais importante, assim, é a gente ir, o passo a passo, assim. Nós, enquanto seres humanos, a gente não tem paciência por curto prazo. Eu quero perder 10 quilos em uma semana. Só que você tem que entender que você não engordou aquilo tudo ali naquele tempo. Por exemplo, eu consegui emagrecer uma média de 2 quilos, quando eu atingi o meu peso, de 2 quilos por mês. Só que no primeiro mês eu emagreci muito mais. E aí a gente tem que entender esses processos, né? E a gente, naquele curso que a gente fazia, citava muito a questão dos baby steps, né? Assim, pequenos passos, né? Então, é isso, é você entender que você trabalhar com curto prazo, né? Coloca um objetivo maior, porque a chance de se frustrar, não atingir o seu objetivo num curto prazo, ela é grande. Porque, como eu disse, o processo de emagrecimento ele é simples, mas ele não é fácil, né? Então, tem toda uma tentação dentro de casa, na rua, e o histórico como você traz isso, assim, né? E eu acho que se você tem dentro de casa as pessoas que compram essa guerra com você, que para mim contra a obesidade, vamos dizer assim, é uma guerra, eu acho que se torna muito mais fácil, assim, né? Então, tenta com todas as pessoas. E se você mora sozinho, como a gente mora, é lutar, assim. Então, eu acho que é isso, assim. Talvez você fale assim, mas se eu conseguir perder 1 quilo é muito pouco. Bom, em tese, se você for imaginar que se você perder 12 quilos em um ano, é muito. Se você perder 1,5 kg por mês, ao final aí de um ano, você vai perder 18 quilos. Então, 18 quilos é muita coisa. E 18 quilos de gordura é muita coisa, né? Sim, sim. E a gente tem sempre que entender que o cérebro, ele só quer poupar energia. Gente, ele quer poupar o tempo inteiro. Então, quando você começa, é desafiador, porque ele vai te levar. E a coisa que você falou do longo prazo, é óbvio que entre ter o prazer de uma comida agora, mesmo que essa comida esteja me prejudicando,
e eu olhar, daqui a um ano eu consigo, aquele prazer que eu vou ter se eu emagrecer, é muito mais óbvio você querer ficar aqui. E aí, no processo de emagrecimento, tem sempre assim, mas eu vou ter que comer pouco ou passar fome. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de eu só funciono se eu queria que você falasse duas coisas. Me matar de exercício e comer pouco. No emagrecimento. Fala aí pra gente. Existe esse mito, né? Assim, existe um paradigma aí que precisa ser quebrado, que é do déficit calórico, né? É impossível, assim, você gastar, essa questão do longo prazo, se manter no longo prazo, comendo pouco e gastando muito. Assim, é difícil, porque é por isso que eu falo que a questão das dietas, dificilmente elas funcionam dessa forma. Eu acho que tem que existir saciedade, você tem que ter energia, não tem como, né? A questão, por exemplo, eu trouxe um dado aqui, assim, muito interessante, né? Um estudo que foi feito na década de 90 com 50 mil mulheres, e aí não é um estudo observacional, pegaram 50 mil mulheres e randomizaram 20 mulheres, né? Então, a alimentação dessas mulheres, elas teriam que ser, para provar que comer menos emagrecia, elas tinham que comer 3.600 calorias a menos, 360 calorias a menos do que elas comiam numa alimentação cotidiana, certo? Então, ao final de 8 anos, esse estudo mostra que, em média, as mulheres elas perderam 1 quilo e aumentaram a circunferência abdominal, né? Então, assim, aí eu vou ler esse trecho da matéria aqui, só para ser bem literal, como está escrito assim, né, para não me perder também. Então, 1 quilo de gordura, cerca de 7.000 calorias. Deveria ter perdido mais de 1 quilo de gordura, não em 8 anos, mas nas primeiras 3 semanas. Porque se a gente pegar 7.000 vezes 360, daria 19 dias, né? Então, e aí tem um livro que chama Por que Engordamos, do Gary Taubes, eu acho que é um livro interessante para se ler. Só que está ao contrário, né? Não, esse é um ótimo livro, para a gente entender algumas coisas, assim, né? Então, eu tenho esse livro também, eu acho que, para quem está nesse processo, eu acho que é uma boa pedida, assim, né? Então, mais uma vez, se comer menos não cura a obesidade, na questão do que a gente está discutindo, não estaria na hora de se questionar se comer mais é realmente a causa. Então, assim, como no exercício físico, né? Você me perguntou também, vai falar um pouco. Então, a questão não é comer mais, é comer certo. Então, se eu como carboidrato toda hora, aquela questão de 3 em 3 horas, eu vou ter fome toda hora. Então, acho que a gente tem que rever algumas coisas e não acreditar. Eu te falei, a gente tem que ser cético com as coisas. Vamos procurar, vamos entender. Então, não é comer menos que você vai perder peso. Você pode ganhar peso comendo menos. Aí depende do que você come. Sim, sim. E a questão dos exercícios, né? Porque agora na quarentena, inclusive eu tenho live de novo com o Antônio, que foi meu personal, foi meu professor e é um defensor da saúde, né? Um cara muito assim, muito pé no chão, estudioso com a questão do exercício, de você não colocar no exercício uma expectativa que ele não vai te retornar. Então, a coisa do emagrecimento é a pessoa, mas eu não gosto, então na minha cidade não tem academia, então eu odeio academia, mas agora na quarentena eu não posso fazer exercício. E como é que eu vou emagrecer então? Né? E aí, como é que foi? Você se matou de fazer exercício quando você emagreceu? Como é que foi assim? Não, eu acho que isso no máximo que eu fazia, eu andava de bike, assim, eu gosto muito de andar de bicicleta, então eu andava muito. Assim, se a gente for imaginar que exercício físico emagrece, e aí vamos olhar para os dados, assim, nunca houve tanta academia, nunca se vendeu, e são os dados se alguém pesquisar aí, por exemplo, os dados da Fiesp, né, nunca se vendeu tanto aparelho de ginástica, nunca se teve tanto aplicativo de exercício físico em casa, enfim, e também nunca teve tanto obeso como a gente tem hoje. Então, é um contrassenso, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que eu estou fazendo errado? Porque não adianta, eu trabalhava onde que eu trabalho, tinha quer dizer, hoje não, né, mas numa outra unidade tinha uma academia,
e a gente brincava lá, né, assim, que a pessoa me mandava fazer abdominais, né, assim, ou eu olhava para o lado, ou se tivesse alguém um pouquinho mais rechechudo do que eu falava assim, mas para que a pessoa está fazendo abdominal e não vai conseguir perder essa gordura fazendo abdominal? A gordura se perde de uma outra troca, né? Vamos trocar, vamos fazer queimar isso com a troca de eliminando o açúcar da minha dieta, e eu vou usar essa gordura que está estocada como fonte de energia. Então, eu acho que a questão do exercício físico sozinho, e não vamos dizer que exercício físico é ruim, nós estamos falando de uma outra coisa. Exercício físico previne N problemas, né? Lá desde problema cardiovascular, entre outros. Mas especificamente para o emagrecimento, pouco funciona, assim, né? Então, existe uma meta-análise, né, finlandesa do ano de 2000, tem 12 estudos, né, que avalia justamente essa questão. E a conclusão é que o exercício físico, ele não teve efeito sequer para prevenir o ganho de peso. Então, essas questões assim, da informação que eu acho que a gente tem que levar para as pessoas, né? Então, às vezes a gente vê esses aplicativos, nada contra os aplicativos que falam desses exercícios em casa, que você vai chapar a sua barriga, porque assim, eu acho que a informação ali, ela está pela metade, assim. Sim. Quem chapa uma barriga não é aquela pessoa que come se entope de açúcar e farinha refinada. Não é essa pessoa. E é óbvio, o exercício é para a vida. É para a vida, é para você ter saúde. O exercício você pode usar num processo de emagrecimento para ele te dar, gerar toda aquela corrente ali de neurotransmissor, te deixar para cima, né? O exercício pode trabalhar a sua disciplina, que aí, trabalhando a disciplina no exercício, às vezes melhora a sua disciplina na questão da alimentação. Mas assim, e é óbvio que a gente não está falando de um atleta aqui de alta performance, a gente não está falando, né, de atletas profissionais, que às vezes, por exemplo, lutadores, né, de determinadas modalidades, eles precisam fazer determinada modalidade, mas você vê que sempre está associada à alimentação para chegar a determinado peso. Então nunca é isolado essa questão do exercício, né? E você está me ouvindo? Deixa eu ver. Ah, tá. Então, essa coisa do exercício, aí então eu não posso fazer exercício, não vou emagrecer. Então a gente só lamenta, mas não vai ser por aí, né? Que não é isso. Hoje sim, né, até voltando à questão, né, de como se exercitar, né? Você pode fazer essas junções aí perfeita, né? E nem sempre você também, depende o que você faz exercício físico, necessariamente você precisa se entupir disso tudo, né? Quando aquele cara diz assim, se você não comer uma banana antes para academia, você vai desmaiar. Não existe isso. Nosso corpo ele funciona de uma maneira diferente, né? Então, não é bem assim, né? Então, não é bem por aí que funciona. O nosso corpo é diferente. Essa máquina é diferente. Eu vou ativar aqui, só para que se alguém quiser fazer pergunta, Soraya tinha falado ó, que só usa banho de porco. Thaís está falando que falar muito é de família. Calúnia. Assim, falando dos óleos vegetais, aquilo fica na gôndola lá um ano. Ele fica daquela forma líquida lá, né? Então, ali foi um processo que houve aquece o óleo a tal ponto que ele não consegue oxidar, né? Assim, não consegue, como é que fala? Congelar, não, enfim, perder a forma líquida, fugiu a palavra. Isso mesmo, ficar na forma pastosa, né? Ele fica ali naquela forma líquida. Fora o cheiro, né? Que eles, óbvio, né? Com vários processos químicos a gente não consegue sentir, mas o que eles chamam, é muito rançoso, né? A questão dos óleos vegetais. É só a gente pensar, pega um vegetal e tira óleo dele. Como é que deve dar trabalho para fazer isso, né? A questão da banho de porco, a gente olha para um passado recente, como é que as pessoas faziam, né? Então, lá na roça, o cara não tinha geladeira, então ele tinha que guardar a carne dentro da banha de porco, então, ou seja, né, não deve ser algo tão ruim assim, né? Sim. E tem essa Por que engordamos, né, do livro aqui. Gary Taubes. Você acha que, assim, por que a gente engordou engordou tanto, né, nos últimos anos? E aí eu queria que você falasse se tem mais alguma coisa que
que você não falou, que você acha que contribui, assim, por que que a gente engordou tanto? Bom, da metade do século para cá, né, depois do processo industrial, a questão dos refinados, né? Então, eu acho que passa bem por aí. Então, hoje não tem nenhum lugar que você vá que não vende lá o seu pãozinho, o seu biscoito, né? Então, eu acho que trouxe lá suas vantagens, mas existem as suas desvantagens, assim, né? Então, eu acho que é por isso, assim. Uma coisa que eu também falo, assim, as pessoas às vezes falam assim, mas fazer low carb é caro, né? Eu acho, assim, caro é você tratar de doença, né? Então, é um problema muito sério. Hoje eu fui no supermercado e eu não lembro mais o preço, acho que o quilo de pão, do pão salgado, do pãozinho de sal, acho que era 70 e poucos reais. Eu comprei uma cartela de ovo por 14, então... É. Não, Então, o carro é doença. é assim, desde quando comida de verdade ficou estranho pra gente? É muito estranho assim, ué, mas pode comer isso? É como assim, ué, mas você pode comer legume, ou ovo, ou carne de manhã, pode comer isso? E a gente não acha estranho abrir uma barra de cereal, ou um iogurte, né, ou uma latinha de suco e tomar. Não, não é estranho. Você me perguntar se eu não enjoo de comer ovo todo dia, né? Assim, eu falo assim, pô, mas você enjoa de comer feijão e arroz todo dia? Você não enjoa de comer pão todo dia, né? Então, você fala essa questão das pessoas, elas questionam se eu como isso, eu desafio as pessoas, assim, não é um desafio, né? Eu acho que é interessante, principalmente quem tem filhos, assim, tem um documentário que chama Muito Além do Peso. Lá a gente vai ver que as crianças, elas não conhecem vegetais, elas não conhecem verduras, né? A Sim, pessoa confunde uma batata com um abacate, ou uma batata com a manga. Elas não conhecem, porque não tem aqui no dia a dia. Então, esse documentário, tem 2 documentários que eu queria deixar aqui para as pessoas, assim, eu acho que é interessante, é Muito Além do Peso e a Pílula Mágica, assim, para a gente ver o quanto que o carboidrato ele influencia negativamente nas nossas vidas, e o Muito Além do Peso, o quanto essa indústria ela está influenciando negativamente nas nossas crianças. Hoje no Brasil a gente tem criança com 4 anos de idade com diabetes tipo 2. É uma doença que há pouco tempo atrás era uma doença conhecida como uma doença do adulto, né? Então, mas acho que o diabetes a gente fala depois. sim, deixa eu desativei e ativar de novo. Soraya complementou, né, a questão da atividade física com a alimentação saudável se complementam, é para a vida. Isso, E é muito importante a gente saber que, assim, ó, parece que quando você tem disciplina, você vira mó chato. Então, assim, você vai num churrasco, então você não come nada? Então você não bebe nada? Então você não come nada gostoso? Assim, eu sou defensora, disciplina liberta. Quando você entende o processo, a pessoa que você se transforma, quando seu corpo se transforma, sua saúde, eu, pelo menos, eu não tenho o menor sacrifício em comer o que eu como. Eu não sei. Quer dizer, eu sei, você que você também não tem, né? Mas não é, é muito estranho. eu falo assim, colocar alimentação saudável não é religião, né? Assim, eu acho que você pode se dar ao luxo de, sei lá, eu, por exemplo, adoro doce de leite, e nada me implica eu não comer uma colher de doce de leite às vezes. Eu não posso pegar aquilo como uma regra, né? Eu tenho que existir uma exceção sobre a regra e não o inverso, né? Assim, eu acho que não é um problema. Então, o problema é eu todos os dias abrir um pacote de biscoito, ou comer 5 pães, comer 5 bolos, e aí por aí vai. Então, Sim, olha, essa pergunta a gente tem que responder depois de meia-noite, tirar as crianças de casa. Sexo ajuda no emagrecimento. Se a gente pensar no sexo isoladamente, né? Eu vou responder. Eu vou responder para a gente ficar da cor da blusa aqui, ó. Como atividade física, isoladamente não. Se a gente pensar em toda a química que rola ali no sexo, né? Principalmente quando é um sexo respeitoso, um sexo com uma pessoa que você gosta, você vai estar ali igual atividade física, né? Você volta da academia, né? Então acho que ajuda, né? Nesse caso aí, acho que vai é ajudar. uma atividade física, né? E também tem que pensar assim, o que você vai comer antes e depois do sexo? Porque às vezes assim, todo dia você faz sexo e depois você vai comer uma torta de limão, uma torta de chocolate. Aí o negócio já vai Não ficar funciona. complicado. Hã? Você não funciona. Aí até tu fazendo live, Charles. Cândido é uma pessoa muito querida. Saudade, Cândido. Até ele. Lá, não sou de ferro. Que horas são?
Pessoal, a gente está se encaminhando para o final, que você sabe que o Instagram derruba a gente daqui a pouco. A Soraya falando, não sou de pé, de vez em quando eu saio do normal. É muito boa essa colocação da Soraya, porque assim, uma coisa é a gente ter exceção, e aí quando a gente aprende a base, a exceção a gente escolhe. Né? Igual a Charles falou, gosto de doce de leite. Né? Quando a gente vai para casa lá dos nossos pais, é claro que a gente não vai ficar parecendo, né? Eu só como se for low carb. Claro que não, claro que não. Por quê? Porque a gente sabe que vai voltar para a base, né? A gente sabe que vai voltar para a base. Você está falando que quer muito que você fale em outra live sobre diabetes. Então, já adianto, a gente vai fazer outra live. O Charles vai trazer o tema específico de diabetes, porque é uma coisa que ele gosta muito, é uma coisa que eu gosto muito, mas ele é a minha pessoa para vir falar com a gente aqui sobre isso, tá? Giovana, um abraço para você, meu amigo, um beijo. Amanda, eu queria só trazer a questão, a gente falou só para você entender, assim, não sei se dá tempo, eu trazer um exemplo aqui de ingesta de carboidrato e gordura, né? Existe um documentário britânico, não sei se dá tempo de falar. Não, se cair, caiu. Mas primeiro, assim, não, vai dar tempo. Que horas são? Não, vai dar tempo. 7h55. Não, 55, ó. Fale e deixa 30 segundos para eu te agradecer, para a gente despedir. Não, existe um documentário britânico de um pesquisador britânico, né, que chama Sam Feltham, SAMFELTHAM, em que ele faz ele testa em si a questão da ingestão de gordura e de açúcar, né? Em 21 dias ele faz uma ingestão de 5.000 calorias de carboidratos e depois volta aos níveis anteriores e faz uma ingestão de 5.000 calorias de ingestão de gordura. Em 21 dias, se não for me engano, assim, ele engordou, acho que comendo essa ingestão rica em gordura, 1 quilo e pouquinho. É lógico que ele engordar porque normalmente a gente também faz essa ingestão de 5.000 calorias diária, né? Mas quando ele fez essa ingestão de 5.000 calorias em carboidratos, ele engordou quase 8 quilos em 21 dias. E assim, quem olhar lá, essa curva, ela é crescente no carboidrato. Na gordura, não. Então, assim, para mostrar que para uma perda de peso, eu acho que primeiro a questão da insulina, né? Eu acho que se a gente mantiver no nosso organismo o nível de insulina baixo, certamente a gente vai ter um sucesso nessa perda de peso. Sim, sim. Tem muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar. E a próxima live é diabetes, né? Fica combinada aqui. Nós vamos passar depois a data para vocês. A gente vai acertar uma data. É uma doença silenciosa que tem matado muita gente, é um problema de saúde pública e que as pessoas elas não estão dando devido à atenção e é um problema sério. Hoje, né, como eu disse, criança de 4 anos no Brasil está diagnosticada com diabetes tipo 2. Não é tipo 1, é tipo 2. Olha e tudo tá tão fácil, você chega, o médico te prescreve 2 tipos de medicamento e você vai e acha que aqui, então virou, assim, é comum agora, é normal, né? A gente é como se fosse normal, assim, e não é normal, né? Assim como não é normal a obesidade é uma doença e tem que ser tratada, abordada como uma doença, assim como depressão é uma doença. Então a gente não pode perder isso de vista. Quero muito, muito, muito te agradecer, muito, e dizer que está às ordens, e já fica combinado nossa próxima live, tá? Foi um prazer, que bom que eu matei a saudade, tá bom? E coloca, você consegue comentar e colocar seu Instagram aqui? Quem não segue o Carlos ainda, é Charles Rodrigues BH. Noemi, falar desse assunto. Charles Rodrigues BH. Isso.
Deixar aí. Quem não segue o Charles, segue lá. Eu vou também marcar de novo ele aqui nos stories na hora que acabar a live, tá? E depois eu coloco essa live lá na. Vai ficar 24 horas aqui nos stories e depois eu coloco lá no IGTV pra gente, tá bom? Muito, muito obrigada pela participação de todo mundo. Quem tiver pergunta depois sobre isso, quem tiver pergunta sobre diabetes, para quiser enviar antes pra gente, eu encaminho, ou pode mandar direto pro Charles, ou pode mandar para mim, que aí a gente vai responder aqui para vocês, tá bom? Beijo, Tchau. muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado a todos, gente. Beijo. Beijo.